Bom dia, meus amados irmãos, graça, misericórdia da parte de Deus nosso Pai, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, o Senhor nos dá mais um dia na sua presença, para que possamos nos regozijarmos e nos alegrarmos nele, no Senhor da glória, no Senhor que nos salvou, que nos redimiu, que nos comprou. É muito bom estarmos na sua presença e nos alegrarmos no Senhor, pois Ele nos chama para nós alegrarmos nele, servirmos a Ele com alegria e estar com Ele na sua presença com fidelidade. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, eu queria refletir com vocês nessa manhã acerca de um texto maravilhoso. Texto bíblico profundamente relevante, fundamental para a nossa vida. Eu quero compartilhar com vocês primeira carta de Pedro, capítulo 4, dos versos 12 até o verso 19. 1 Pedro, capítulo 4, dos versículos 12 até o versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Amados irmãos, não estranheis, 4:12. Amados irmãos, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos acontecesse, ou estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Bom dia, irmã Clécia Dias, que Deus te abençoe. Versículo 3, veja. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, diz a Bíblia, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Versículo 15 diz, do capítulo 4 de 1 Pedro. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristãos, ou como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Versículo 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Versículo 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Louvado seja Deus. Esse texto aqui, ele está sendo escrito para cristãos, O apóstolo Pedro está escrevendo essa carta para os cristãos de 5 províncias lá da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Então Pedro, ele estava escrevendo aos irmãos das seguintes províncias: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então esses irmãos, esses amados irmãos que estavam nessas 5 províncias da Ásia Menor, eles estavam sendo profundamente perseguidos. Profundamente perseguidos. Bom dia, Cássia, minha cunhada, Deus te abençoe, Cássia. Compartilha aí essa live, ok? Então,
Paulo estava escrevendo essa carta para pessoas que estavam, para irmãos que estavam sendo perseguidos. E quem estava reinando como imperador na época em que essa carta foi escrita de 1 Pedro, era o imperador Nero. Nero, ele teve uma ocasião em que ele tocou fogo em Roma e ele colocou a culpa nos cristãos. Logo, houve uma perseguição aos cristãos e muitos cristãos daquela época foram queimados, né? Muitos foram martirizados. Então, eles foram queimados em praça pública. Entretanto, Pedro aqui, ele estava encorajando os irmãos dessas 5 províncias. Ele estava fortalecendo a vida desses irmãos. Como? Ele começa dizendo o seguinte: amados. Ele trata os irmãos de amados. Ele diz: olha, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ele continua: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então, Pedro está dizendo: olha, não estranheis essa prova de fogo que vocês estão passando, meus amados. Eles: não estranheis, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Ou seja, você, meu amado irmão, minha amada irmã, se você está sendo provada por Deus, Deus está provando a sua fé. Deus não tenta ninguém, Ele prova a nossa fé, assim como provou a fé de Abraão e de muitos servos de Deus. Aqui no contexto de Pedro, os irmãos estavam sendo perseguidos. Então, Pedro disse: olha, não estranheis, porque vocês estão sendo perseguidos por causa de Cristo Jesus. Porque vocês carregam em seu corpo, em sua vida, as marcas de Cristo Jesus e os sofrimentos de Cristo. Então, o que ele diz? Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Então, só um cristão nascido de novo, só um cristão verdadeiro, ele tem essa percepção. Essa percepção de quê? Essa percepção de que essa percepção de que sofrer por Cristo ou sofrer por causa de Cristo é privilégio, é motivo de alegria. Os discípulos, eles saíam muitas vezes exultando a Deus. Eles foram açoitados, chicoteados lá, mas eles saíram exultando a Deus, eles não murmuravam. E a gente encontra muitas vezes pessoas hoje murmurando. Por quê? Porque muitas vezes são perseguidos dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, na rua, com os vizinhos, porque é cristão. Então não estranhe, pelo contrário, se alegre pelo fato de você estar sendo coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Então veja, ele diz assim, ó: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Versículo 14 diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se pelo nome de Cristo você e eu somos injuriados, perseguidos, bem-aventurados somos, porque sobre nós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus.
Diz o versículo 15 do capítulo 4 da primeira carta de Pedro: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Então ele diz, não se intrometa, não sofra como ladrão, não sofra como malfeitor, não sofra como alguém que se intromete na vida alheia. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Ou seja, há aqueles, tem gente que são cristãos, né? São crentes, ou que se dizem crentes, que está lá dentro da igreja, mas eles praticam alguma coisa errada. Aí daqui a pouco eles começam a dizer para as pessoas que está sendo perseguido, e ainda diz que está sendo perseguido por causa do evangelho, mas não. Muitas vezes as pessoas são perseguidas por maus exemplos que dão na empresa, mau exemplo que dão na família, mau exemplo que dá na sociedade. Essa pessoa é cristã, está ali, mas ela pratica alguma coisa, ela comete algum delito, alguma coisa errada, as pessoas começam a perseguir, injuriar essa pessoa, mas não é injuriar e perseguir e falar mal, não por causa do sofrimento de Cristo, ou porque ela é cristã, mas é porque ela cometeu algum pecado. Então, nós devemos, como diz Pedro, não sofrer como ladrão, ou malfeitor, ou como aquela pessoa que se intromete em questões alheias. Mas nós devemos sofrer por causa de Jesus Cristo. Então o cristão, se ele for injuriado, se ele for perseguido, ele tem que ser perseguido como cristão, porque ele é cristão, porque ele obedece à palavra de Deus. Sim, dessa forma, sendo perseguido, é bênção, porque sobre ele repousa o Espírito da glória de Deus. Ou seja, nele, o Espírito Santo está guiando a vida dele, ao ponto dele glorificar o nome de Deus, e ele é consciente dos sofrimentos de Cristo Jesus. Então ele deve se alegrar. Bom dia aí a Gregório Gabriel. Que Deus te abençoe. É o Biel, né? Que Deus te abençoe, Biel. Bom dia para você e para toda a sua família. Então Pedro está exortando os irmãos, primeiro, para não estranhar o fogo ardente das provações. Mas ele exorta para eles se alegrarem pelo fato de serem coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Também ele fala que, se pelo nome de Cristo sois injuriados, sois bem-aventurados, sois felizes, porque sobre vós repousa o Espírito de Deus. Em seguida ele diz que nós não devemos sofrer como ladrão, ou porque aconteceu alguma coisa, um furto, aí você vai sofrer. Ou como um malfeitor, ou como alguém que se intromete em coisas alheias. Então nós não devemos sofrer por causa de nossos pecados, mas nós devemos, se nós somos injuriados e perseguidos, sejamos porque somos cristãos e porque por nossa vida, por nossa obediência, vem aí a perseguição e as injúrias. Então ele diz no versículo 16, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Glorifique a Deus com o nome de cristão. Glorifique a Cristo pelo fato de você e eu ser coparticipante do sofrimento de Cristo. Aí ele diz aqui no versículo 17, por quê? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se nós estamos sendo provados, se nós estamos sofrendo como justos, imagine aqueles que são injustos, que desobedecem ou são rebeldes ao Evangelho de Deus. Se nós somos justos, servos de Deus, carregamos o nome de Cristo, somos servos de Cristo, e nós somos
passamos por sofrimentos, pela prova do fogo do sofrimento, pela perseguição e injúria, imagine aqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus. Pois o juízo de Deus já é chegada pela casa de Deus. Imagine por aqueles que são rebeldes ao Evangelho. Ele diz, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então, se é com dificuldade que o justo é salvo, se é por muito sofrimento, se o caminho é estreito que leva à vida eterna, imagine onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Que possamos continuar andando pelo caminho do Senhor, pelo caminho da fidelidade, pelo caminho de Cristo. Se nós sofremos como cristãos, que nós venhamos a sofrer mesmo. Se nós sermos perseguidos por causa de Cristo, que venhamos a ser perseguidos. Mas como cristãos, Deus nos chama para nós nos alegrarmos como cristãos. Queria trazer algumas aplicações para a sua vida. Em primeiro lugar, o que nós aprendemos aqui é que não devemos estranhar, não estranhe o fogo ardente que surge entre a sua vida, ou na sua vida. Não estranhe. Se você está sofrendo como cristão, não estranhe. Segundo lugar, se alegre por fazer parte ou ser coparticipante dos sofrimentos de Cristo Jesus. Não se espante, mas se alegre. Em terceiro lugar, não sofra como um malfeitor, mas sofra como um cristão. Quando nós sofremos porque nós praticamos alguma coisa errada, nós sofremos e vem as consequências. Mas se nós sofrermos, se formos perseguidos porque somos cristãos, a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados e sobre nós repousa o Espírito de Cristo e de sua glória. Deus abençoe, bom dia à irmã Cláudia Félix. Deus abençoe você, minha irmã, abençoe sua família. Também bom dia à irmã Claudineide Amorim, irmã Clau, que Deus continue te abençoando a vida de vocês. Então, para vocês que entraram agora, a reflexão nessa manhã está na primeira carta de Pedro, capítulo 4, do versículo 12 a 19. Estamos aqui na parte da aplicação dessa palavra. Então, que você possa sofrer como cristão. Se você é cristão, se você é cristã, e você está sendo perseguido ou perseguida por causa da sua obediência, que sofra. Nós não devemos sofrer como mentiroso, como consequência da mentira. Nós não devemos sofrer porque a gente furtou alguma coisa. Não. Como diz Pedro, não sofra como ladrão, não sofra como malfeitor ou como assassino, mas como cristão. Pedro estava escrevendo para cristãos em época de perseguição. E a perseguição naquela época iria se intensificar. Porém, Pedro estava exortando os irmãos, dizendo, não estranhe. Para você, meu amado irmão, minha amada irmã, se você está sendo perseguido ou perseguida na sua casa, no meio da sua família, ou no seu bairro, ou até mesmo na sua igreja, se você está sendo perseguida, é porque você está fazendo a coisa certa. Pelo menos eu espero que você esteja fazendo a coisa certa, sendo cristão, sendo obediente a Deus. Permaneça andando nos caminhos do Senhor, ainda que venha a perseguição, ainda que venha a injúria. Mas se você sofre por causa de Cristo, você é bem-aventurado, você é bem-aventurada. Glorifique a Deus, porque você está sendo perseguido por causa da sua obediência a Cristo. Mas que jamais seja perseguida
ou perseguido, ou injuriado, ou injuriada por causa de um pecado cometido. Aí sim, se nós formos perseguidos por causa de nossos erros, Cristo não é glorificado. Mas se formos perseguidos por causa da obediência a Cristo, porque nós honramos a palavra de Deus, somos bem-aventurados. Que Deus possa fortalecer sua vida. Eu peço que você compartilhe nos seus grupos essa live. Ela é de extrema importância. O conteúdo dela é importante. Porque tem cristãos que não entendem, não conseguem entender o porquê está sendo perseguido. E não conseguem entender que muitas vezes a perseguição por ser cristão é Deus provando, é Deus querendo forjar o caráter de Cristo na sua vida. Deus está querendo que você cresça mais por meio do fogo da provação. Deus está permitindo isso. Porque o ouro provado no fogo, quanto mais o ouro é provado no fogo, mas ele fica mais valioso. Então o ouro precisa ser provado. Muitas vezes Deus permite que nós sejamos provados para ver o nosso crescimento, para ver a nossa perseverança, para ver o nosso amadurecimento na fé cristã. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, que você possa encomendar a sua alma a Deus pela prática do bem, assim como diz o versículo 19 do capítulo 4 da primeira carta de Pedro. Que você possa sofrer como cristão. Não se espante, não fique triste, se fortaleça, se alegre, exulte, glorifique a Deus pela perseguição. Porque Jesus foi perseguido. Jesus foi perseguido. Os apóstolos foram perseguidos. Os profetas foram perseguidos. Todos os discípulos de Jesus foram perseguidos e a maioria foram martirizados por causa da sua fé. Então que nós possamos, em nome de Jesus, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Que possamos sofrer como cristão, como servo de Deus. Que façamos a vontade do Senhor, ainda que isso custe a nossa vida, ainda que isso custe perseguição, injúria, que as pessoas venham falar mal contra nós porque nós somos cristãos. Que Deus te abençoe. Que Deus fortaleça a sua vida. Que Deus fortaleça o seu coração. Seja fiel ao Senhor. Leia a palavra. Aplique a palavra no seu coração. Viva a palavra. Peça que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração, a Bíblia no seu coração. Que você seja uma crente e um crente cheio do Espírito Santo. Não murmure. Não pragueje. Não reclame. Seja manso. Seja humilde. Compreenda que Deus está guiando a sua vida. Compreenda que o Espírito Santo está guiando a sua vida. Compreenda que Cristo está guiando a sua vida para um desfecho glorioso. Nós estamos caminhando para um desfecho glorioso. A cada dia que se passa, está se aproximando mais a volta do Senhor. E nós, como filho de Deus, vamos participar da glória celeste, da glória que Cristo nos dará. Vamos participar da alegria eterna. O sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada em meio e por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não espante o seu sofrimento. Não fique entusiasmado, não fique pensando que coisa estranha está acontecendo. Você está sendo provado e provada porque Cristo te ama, porque Cristo quer trabalhar. Ele quer fazer de você um vaso profundo e um vaso de honra para o louvor da sua glória. Que Deus te abençoe. Que Deus possa fortalecer a sua vida. A irmã Claudinei Amorim, ela botou: é verdade, amém. A obediência a Deus desagrada ao diabo. Só pude entrar agora, mas vou assistir tudo e compartilhar. Amém. Que Deus abençoe a irmã Claudinei Amorim, a irmã Cláudia Félix e os outros irmãos que estão assistindo. Compartilhe essa mensagem. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos guarde. Que Deus proteja a sua vida. Que Deus fortaleça. Seja um cristão e um cristão cheio do Espírito Santo. Jamais se aparte de Jesus. Ande nos caminhos de Jesus. Ame Jesus. Ame a sua palavra. Cresça na graça.
cresça no conhecimento, que Cristo seja o centro da sua vida, que Cristo seja o centro do seu coração, que Cristo seja o centro do seu viver, o centro da sua pregação, o centro da sua evangelização, que Cristo seja o centro da sua alma. Que Deus abençoe, que Deus os fortaleça, em nome de Jesus. Amém.